Meus amados, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para transmitir a nossa reflexão do meio-dia. Eu gostaria de convidar os irmãos para lermos Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, esta é mais uma mensagem de Jesus para uma das igrejas da Ásia Menor. E mais uma vez, a mensagem de Jesus para uma dessas igrejas é uma mensagem que não tem nenhuma repreensão, nenhum pecado aqui é censurado de forma direta, e não é porque essa igreja seja uma igreja perfeita. Contudo, a necessidade urgente da igreja é de uma palavra de incentivo, de encorajamento, uma palavra em que a igreja pudesse enfrentar as dificuldades que ela estava vivenciando de forma corajosa e destemida, com uma palavra vinda daquele que é o que tem por ela um interesse tão real e tão maravilhoso. Ele se identifica para aquela igreja dizendo: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, e abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Uma referência àquele que tinha a chave dos tesouros de Davi, que podia dar acesso a todos os tesouros, a todos os bens de Davi em seu reinado. E aqui nós temos Jesus dizendo que ele é aquele que tem a chave de Davi, uma referência àquele que possui em suas mãos a capacidade de nos abrir todos os tesouros divinos, porque aqui a chave de Davi é apenas uma simbologia de que Jesus é aquele que nos dá acesso a todas as bênçãos de Deus, a tudo aquilo que a gente precisa receber da parte de Deus. Jesus diz que ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Às vezes nós pensamos em Jesus apenas como aquele que viabiliza tudo aquilo que a gente precisa, como aquele que abre as portas, ou melhor dizendo, tudo aquilo que a gente quer. É o Jesus que abre as portas, é o Jesus que destranca todas as portas para termos acesso ao que nós queremos. Às vezes o pensamento é desse Jesus, parece que ele tem a chave só para abrir, parece que a chave só abre, e só abre tudo aquilo que a gente quer, não é nem o que a gente precisa. O pensamento é que Jesus é aquele que só abre porta,
mas a gente precisa pensar que o mesmo Jesus que abre é o mesmo que fecha. O problema é que a gente quer apenas o Jesus que abre as portas para nós e viabiliza os nossos sonhos, nossos projetos, nossos interesses, nossos ideais. Mas esse Jesus que abre, ele também fecha. E ele diz que a porta que ele fecha, também ninguém abre. Quantas vezes Jesus tem fechado portas e as pessoas continuam batendo, forçando a porta para entrar por uma porta que Jesus já fechou. A porta está fechada e a pessoa insiste naquilo. Às vezes é a porta de um relacionamento, a porta de até mesmo uma ocupação. E Jesus fechou essa porta porque vê de uma forma diferente como a gente vê. E às vezes a porta está fechada e a gente age quase igual Balaão, tentando passar no caminho que Deus está obstruindo, porque sabe o que é melhor para nós. E às vezes a gente quer o Jesus que abre as portas. O Jesus que fecha as portas a gente não gosta, porque às vezes a gente estamos tão obstinados em executar a nossa vontade que esquece que uma porta fechada não é um sinal do desinteresse de Deus com relação a nós, muito pelo contrário, é um ato de amor de um Deus que conhece tão bem a nossa vida que fecha algumas portas. E às vezes a porta está insistindo em algo que ele não quer que você faça. Igual Balaão coloca a vida em risco, porque muitas vezes quer forçar um caminho que já foi obstruído pelo próprio Jesus. Se ele fechou a porta, se aquiete, aprenda uma lição que ele que fecha a porta e causa algum transtorno para você, causa algum sentimento, muitas vezes, de frustração, porque você estava planejando tudo, estava com o coração posto naquilo, e de repente a porta fechou. Entenda aquilo como um ato da bondade de Deus, em cuidar de você, porque Ele conhece o futuro, Ele sabe os desdobramentos de nossas decisões, e por saber o desdobramento de nossas decisões, às vezes se antecipa para fechar portas, né? Mas esse mesmo que fecha é também o que abre. E às vezes as portas estão se fechando, vindo às vezes de tantos lados, né, de tantos objetivos que a gente tem e muitas vezes as portas se fecham. Jesus é aquele que tem o poder de abrir todas as portas. É isso que o texto nos diz aqui. Então a gente tem que entender quando é que Jesus está abrindo e quando é que Ele está fechando porta para nós. A gente tem que ter sensibilidade para saber quando é que portas estão se abrindo, e isso revela muitas vezes a vontade de Deus, e quando portas estão se fechando, isso também revela a vontade de Deus. Jesus disse para a igreja: conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porta é a oportunidade da gente sair de um espaço para o outro. E quando Jesus diz aqui para a sua igreja que diante dela colocou uma porta aberta, pode ter certeza que Ele está colocando você para ter acesso a algo muito melhor e a algo muito mais especial, a algo muito mais grandioso, né? Porque Ele diz: diante de ti pus uma porta aberta. A porta que Jesus coloca diante de nós é exatamente algo que nos levará a uma dimensão de desfrutarmos das bênçãos que Ele tem provido para nós. Mas a pergunta é: quantos têm entrado pela porta que Jesus tem colocado aberta diante de si? Quantos? Quantos se preocupam em entrar pela porta? Às vezes, quando olha para a proposta feita por Jesus, já rejeita. Quando Jesus coloca diante das pessoas a porta para o escape, para a solução de um problema, o caminho apropriado para vencer uma luta, as pessoas às vezes querem encontrar atalhos para isto. Então a gente precisa entender
que Jesus, quando coloca uma porta aberta diante de nós, Ele a coloca para nos levar de fato a desfrutarmos de bênçãos extraordinárias. E Ele diz: sei que tens pouca força, né? Sei que tens pouca força, contudo, entretanto, guardaste a minha palavra. Sabe o que acontece? É que essa igreja, diante das perseguições e lutas e aflições, era uma igreja que estava abatida, é verdade. Mas o que é que ela faz? Ela utiliza de toda a sua força restante, de tudo aquilo que realmente resta nela, para fazer aquilo que verdadeiramente importa. Ela guarda a palavra. Ela guarda a palavra. Diante da crise, diante da dificuldade, ela se apega àquilo que é importante. As crises têm o poder de nos ensinar essa lição, do desapego àquilo que não importa e o apego àquilo que verdadeiramente é importante para as nossas vidas. É isso que as nossas crises nos ensinam. E essa igreja se apega à palavra, se apega à palavra, se apega à mensagem de Jesus para ela. E é uma igreja que experimenta da parte de Jesus essas palavras de incentivo, de elogio, porque é uma igreja que na sua pouca força usa todos os seus recursos para reter aquilo que é importante. É a semelhança de Gideão, que em meio à crise, em meio a toda dificuldade, em que os filhos de Israel estavam abrindo mão de tudo, ele malha trigo no lagar para guardar aquilo que é importante. E a gente tem que reter o que é importante, guardar o que é importante. E Jesus diz que mesmo na pouca força daquela igreja, ela guardou a palavra. E aí ele dá uma promessa para aquela igreja, dizendo: farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são mais mente, farei que venha e adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Nos momentos de dificuldade e luta, os inimigos estão tão perto que aquilo que Deus faz por nós acaba sendo observado por eles, não tem jeito. Aquilo que o salmista diz no Salmo 23, quando ele diz assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos inimigos, dos meus inimigos, os inimigos estão todos à espreita ali, esperando devorar, esperando se lançar sobre ele como fera sobre a presa. E de repente, por conta de que eles estão tão próximos, eles têm que presenciar o livramento de Deus, a operação de Deus, o socorro de Deus. E é assim que acontece. Nos momentos de dificuldade, os inimigos se levantam, os inimigos se organizam, e sem que eles percebam, o livramento de Deus chega, e eles têm que presenciar. Não é simplesmente que a gente tem algum prazer, né, de utilizar disso para zombar dos inimigos, é porque eles acabam estando tão perto, que eles têm que vivenciar a operação do livramento de Deus, da ação de Deus em nosso favor. Jesus diz para aquela igreja assim: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Novamente ele fala, né, em guardar, em esconder o que é importante, em preservar aquilo que é importante para as nossas vidas. E a promessa dele é maravilhosa no versículo 10, porque ele diz assim: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Olha, há uma promessa de livramento extraordinário da parte de Jesus. Há uma promessa de livramento extraordinário. Ele fala aqui de uma tribulação que vai vir sobre o mundo inteiro. É uma tribulação que vai sobrecair no mundo inteiro. E ele diz: dessa tribulação você será guardado. Essa é uma referência ao momento final em que a ira de Deus será derramada sobre a terra, e a promessa de Deus é guardar a sua igreja desse tempo da ira. Nós estamos vivendo um momento em que aconteceu algo em escala mundial, né? Um vírus que está se proliferando pelo mundo todo, não há um só país, né, que não esteja atingido de uma forma ou de outra, né, pela questão das consequências que este vírus tem causado no mundo. Todos, o mundo inteiro. É um sinal, é um prenúncio daquilo que vai acontecer no fim, pois haverá situações de acontecimentos catastróficos e abrangentes de uma forma tão terrível que ninguém escapará disso.
Mas para a igreja, Jesus disse: assim como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. O que essa palavra nos diz é que há um tempo terrível que se avizinha para a humanidade. Há um tempo difícil que se avizinha. E para aqueles que são fiéis, para aqueles que guardam a palavra, para aqueles que estão vivendo um verdadeiro compromisso com Deus, esses serão guardados desta hora triste e tenebrosa que o mundo haverá de vivenciar como um derramamento da ira divina sobre a maldade humana. Então, para isso, Jesus disse: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É na vinda de Jesus que nós receberemos o livramento, a proteção, seremos guardados desse tempo mau, desse tempo difícil. Tantas coisas nós temos vivido nesta terra, mas as piores coisas que esta terra vai viver, nós não estaremos aqui para ver, porque esta é a promessa do Senhor, de estarmos livres desta hora para a glória do seu santo nome. Com relação ao futuro desses que vencem a luta, vencem a adversidade, Jesus disse assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus começa a mensagem dizendo: eu sei que tens pouca força, eu sei a tua fragilidade, eu sei as tuas debilidades, e termina dizendo: vou fazer de você uma coluna. Jesus pega aquilo que é fraco, aquilo que é debilitado aos olhos humanos, e coloca como algo que demonstra força, demonstra capacidade, uma coluna de sustentação no templo de Deus. É assim que Deus faz. E mesmo dentro do contexto que nós estamos vivendo, Deus pode pegar você no estado de fraqueza, de debilidade, de tantas dificuldades, e fazer de você uma coluna de fortaleza, uma coluna de fortaleza para os outros. Esta é a promessa de Jesus aqui, que começa dizendo: eu sei que você tem pouca força, mas termina dizendo: vou fazer de você uma coluna no templo, uma coisa que define força, capacidade de sustentar peso, pressão sobre si. É assim que Jesus trabalha nas nossas vidas. Ele pega as nossas fraquezas e nas nossas fraquezas aperfeiçoa o seu poder e a sua glória. É assim que ele faz. E esta é a mensagem de Deus para o nosso coração nesse meio-dia. Ainda que você se sinta tão frágil, saiba de uma coisa: Jesus pode fazer de você, de fato, um sinal de fortaleza e de graça para o mundo. Porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Que Deus abençoe a todos os irmãos, uma boa tarde, que a bênção de Deus repouse sobre sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus Altíssimo, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos compartilhando a tua palavra, ministrando ao teu povo neste dia. Que o Senhor possa abençoar de forma especial a vida dos teus santos. Que eles tenham um dia em paz, um dia descansando em Ti, Senhor. E assim, meu Deus, fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.